Oi, gente, eu sou a doutora Tamires Bindá Cidade, médica que trabalha com a saúde do idoso, e hoje nós vamos trazer um tema super especial para vocês. Vamos falar sobre as mães, já que a gente está em maio, é o mês das mães, e nada melhor do que trazer ótimas convidadas para falar sobre maternidade. Hoje a gente está com um cenário novo, então aproveita, comenta aqui embaixo, diz se você gostou do cenário, senão a gente mantém, se não gostar, tudo bem, a gente procura outro cenário para ficar mais familiar para vocês. O Dia das Mães já passou, mas o mês de maio, na verdade, o ano todo é o ano das mães, né? É o mês das mães. Mas maio é um mês voltado para as mães, é um mês especial. O segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães. E eu trouxe hoje duas mulheres super fortes, super importantes na minha vida para falar sobre maternidade. E eu vou apresentar para vocês agora a minha mãe, Marli Bindá, que está aqui comigo, e a minha sogra, Ana Lopes, também, que também está aqui comigo. E eu quero agora que a senhora se apresente, mãe. Se apresenta aí para todo mundo. Me chamo Marli Bindá, tenho 61 anos e sou casada, tenho 2 filhos, tenho um casal de filhos, que se chama Tamires Bindá, que é aqui a médica que está aqui comigo, me entrevistando, me fazendo pagar esse mico, né? E o meu filho é Erlan Bindá. E meu esposo se chama Exildo Dias. E também estamos aqui com a Ana Lopes, que é minha sogra, mãe do meu marido, doutor Jurimar Cidade, que eu tenho falado muito nele também no nosso canal, no Instagram, sempre citando ele que trabalha com nutrologia. E hoje eu trouxe aqui também a minha sogra, que é uma mulher que eu admiro muito, para falar um pouco sobre maternidade. E então, minha sogra, se apresente aí para todos também, por favor. Eu me chamo Ana Lopes, eu tenho 2 filhos, eu tenho 61 anos, e o nome da minha filha é Juliana Cidade Lopes, é médica também, e o nome do meu filho, que é o marido da Tamires, é Jurimar Cidade Lopes Filho, e é um prazer estar aqui com você, minha nora, a qual eu admiro muito. E também sou casada com o Jurimar Cidade Lopes. E agora que elas já estão apresentadas, roda a vinheta que daqui a pouco tem mais conteúdo para vocês. Antigamente, a maternidade era completamente diferente, né? A gente tinha alguns desafios que hoje em dia a gente não tem mais. E hoje, na melhor idade, a gente vê que tudo se tornou diferente. Por isso, eu gostaria de saber de vocês o que mudou da maternidade de antigamente para a maternidade de hoje. Hoje já estão com os filhos criados, né? Como é que vocês veem hoje a nova criação? Como vocês encaram com a tecnologia, né? Antigamente, a gente percebia que a terceira idade, às vezes com 40, 50, 60 anos, já estávamos no fim de vida. E hoje em dia, não. Mudou completamente. Hoje em dia, com 60 anos, às vezes a gente está mudando de carreira, iniciando novos projetos, empreendendo, fazendo uma nova faculdade. Então, mudou completamente essa estrutura. Antigamente, as mulheres procriavam e montavam a sua estrutura de familiar com 20 e poucos anos. Hoje em dia, não. A gente sabe que hoje as mulheres cada vez mais estão envelhecendo, com qualidade de vida e gestando mais tarde. A gente tem aí o exemplo da Cláudia Raia, que gestou a partir dos 50 anos, né? E foi até uma inovação e uma fonte de esperança para mulheres que não conseguiram gestar um pouco mais cedo. E aí, o que vocês acham disso? Então, hoje é muito mais difícil criar os filhos. Hoje, com esse avanço de informação, internet, eu acho que hoje os pais já sofrem mais, já se cobram mais, os filhos são... As crianças já nascem já no celular. As crianças já estão ali no celular, já sabem até melhor do que a gente, se duvidar. Antigamente até para abrir o olho demorava, né? Agora era 7 meses para abrir o olho, agora o menino já nasce com o olho já aberto, né? Já nasce com o olho arregalado. E aí a gente tem esse desafio realmente da tecnologia, né? No meu tempo de criar os filhos era na rua, brincando, né? Era uma geração mais saudável, que curtia as brincadeiras, corria na rua e também não tinha problema de saúde. Segurança, né? Porque antigamente era
a própria Tamires, brincavam na rua, nós morava ali no Campos Elíseos, né, Tamires? E se enturmava com as meninas, corria naquela rua, rodeava aquele Campos Elíseos todinho, então era mais saudável, eu acho. E hoje as crianças são muito reprimidas, é trancada, não jogando, passa o dia jogando. Então, a tua geração, a tua criação foi bem melhor. Com certeza. Bem mais saudável. Dá correr mais na rua, né? Hoje em dia, infelizmente, não tem mais condições. O que a gente vê é que, às vezes, quando você mora num condomínio fechado, quando você tem a possibilidade de colocar a criança para brincar, mas é dentro de um espaço fechado, né? Não é mais como antigamente, que a gente brincava na rua, jogava bola, jogava vôlei. As crianças são mais deprimidas hoje. Isso né? Influencia exatamente até no estado mental das crianças. As cobranças que os próprios pais cobram, né? O perigo, né, Ana? Que tem medo de se expor os filhos na rua. Hoje a gente não pode nem ficar em pé ali numa calçada conversando, até com o vizinho. A gente corre o risco de ser assaltado, né? É verdade. É verdade. E a senhora? Eu também vejo assim que hoje em dia, com os avanços das profissões, da tecnologia, as crianças hoje elas estão deixando um pouco de ser criança. É verdade. De brincar como criança. Hoje é muito difícil a gente ver uma criança, tipo assim, numa faixa etária tipo de 3 aninhos, ele está brincando numa areinhazinha, a não ser que ele tenha realmente, dentro de um condomínio, um espaço realmente recreativo. Porque realmente, com a insegurança que hoje em dia se enfrenta, né? Realmente as crianças ficam sem aquela liberdade de brincar na rua, né? E muitas das vezes ficam muito só assistindo televisão, ou brincando videogame, né? E já nem tem mais contato com outras crianças, às vezes, né? Só vai ter no colégio. E hoje em dia a gente vê até como está acontecendo tanta violência nas escolas, né? Nas escolas, violência e até mesmo, em alguns casos, com certas situações com as crianças pequenas, né? Que elas são muito vulneráveis, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado hoje com criar uma criança. É verdade. Né? Talvez é um reflexo, né? A criação de antigamente é diferente da criação de hoje. Às vezes a gente eu vejo hoje já, minha concepção, assim, minha opinião hoje, a gente achava que alguns anos atrás era ruim, né? Mas hoje, eu olho lá para trás, na década de 80, 90, eu vejo que como as coisas eram boas, sabe? Como o viver era melhor, né? O viver tinha uma qualidade diferente. Qualidade não de vida diferente, não né? Só na alimentação, na saúde mas mental, também né? na saúde mental, principalmente, né? A gente vê isso, tanto é que a gente vê na nossa própria família pessoas que chegam a uma longevidade maior, né? Que a alimentação era mais saudável. Até mesmo para a gente oferecer para os nossos filhos, né? Quando eram pequenos, né? Hoje tem muita disponibilidade até de fast food, né? E se a mãe, com a dificuldade, às vezes, de manter a casa, o trabalho, a família, às vezes com tantas facilidades, quer oferecer também uma alimentação que não é correta para as crianças, a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Sim. E vocês acham que hoje em dia é mais difícil criar uma criança do que antigamente ou não? Sim, hoje é mais difícil. Eu também acho. Hoje em dia, eu acho que assim, como os pais trabalham, a mãe hoje em dia do século XXI, ela é uma mulher que hoje ela busca o seu espaço. E eu concordo com isso. Que ela é uma mulher que ela tem que buscar realmente o seu espaço de trabalho, a sua profissionalização. Antigamente não era diferente também. Eu vejo mulheres que chegaram a determinadas profissões de confiança, de cargos de confiança, importantes, né? Então, assim, eu vejo isso. Mas, assim, hoje, para enfrentar uma maternidade, você tem que ter uma parceria. Não só com a sogra, mas com a mãe, com algumas pessoas para ajudar a criar essa criança. Porque você não vai ter, a mãe não vai pegar uma criança e
tá aqui, tá com 7 meses, 8 meses, eu já tenho que ir logo colocar essa criança numa creche para mim voltar à minha vida normal, para mim trabalhar, para mim correr atrás, né, da minha independência. Mudou realmente, né? Então, Antigamente hoje- tinha muito aquele padrão de antigamente, família que o é. homem cuidava da família e hoje em dia cada vez menos, né? Existe cada vez mais existe uma parceria entre os casais. Sim. Então os dois trabalham, os dois têm que Não, se movimentar porque e é diferente realmente. Antigamente a gente era preparada, a nossa mãe já preparava a gente para a gente cuidar da casa. O marido ia trabalhar e nós ficávamos cuidando dos nossos filhos. E hoje é totalmente ao contrário, né? Hoje as mulheres estão na ativa. Por isso elas se estressam mais, porque elas vão ter que trabalhar, vai ter que cuidar das crianças, vai ter que cuidar do marido, vai ter que cuidar da casa. E hoje por isso, hoje elas vivem assim. É um pouco mais estressante, mas em Interessante. contrapartida também tem uma liberdade, né? A liberdade que antes a mulher às vezes ficava um pouco mais presa ao homem, porque só era o homem que trabalhava e sustentava, era o provedor, e hoje em dia não mais, isso não mais acontece. Inclusive, eu conheço casos de família em que a mulher trabalha e o homem cuida de casa. Hoje a gente também tem essa nova... Está invertendo. São os donos de casa, né? invertendo. Hoje Eles tá... preferem até ficar em casa, né? Que é E assim. sabe fazer as coisas, sabe fazer E eu comida, sabe vejo cuidar. hoje também que tem filhos que às vezes eles têm uma proximidade muito com os pais, né? Quando assim, crianças, a gente vê isso, né? Que antigamente mais era com a mãe, ai, tô com saudade da mamãe e tal, a mamãe saiu, então já ia, era todo o tempo acompanhando a gente, né? A gente era, fomos acostumados assim, a andar com nossos filhos, Sim. para onde a gente fosse, até para o médico mesmo, que não tinha nada a ver com a criança, mas ele nos acompanhava porque a gente não queria deixar eles sozinhos, né? E hoje já está mais diferente isso, né? E o que vocês acham que vocês mudariam da criação da gente, no caso, né? O que vocês mudariam no passado para hoje em dia? O que vocês poderiam ter feito diferente? Se vocês acham que poderiam fazer algo diferente da criação. Na realidade, meus filhos não foram de dar trabalho, né? Sempre meus filhos foram pessoas calmas, pessoas estudiosas, tanto que está aqui a minha filha Tamires, da médica, né? Sempre foi estudiosa, ótimas notas, Erlan também, meu filho. Mas o que eu mudaria hoje é que eu colocaria meus filhos nos caminhos para ir à igreja, né? Isso eu falo até pro meu esposo hoje, pro Isildo, né? Poxa, eu devia ter acostumado meus filhos a levar para a igreja. Porque também eu não fui acostumada. A minha mãe não me levava para a igreja. Hoje eu vou, depois de casada, comecei a frequentar. Então, assim, não acostumei meus filhos a ir à igreja. E depois já de idade, já é mais difícil. Dona Tamires vai, não tem aquela frequência para ir, né? Então, se tivesse que voltar tudo atrás, eu colocaria meus filhos para ir acostumar a ir para a igreja. E outra coisa também que, se eu tivesse que voltar atrás com meus filhos, uma coisa que eu ia ensinar para eles era pedir a benção. Benção a mamãe, benção a papai, porque eu acho muito bonito. Porque quando um filho pede a benção do pai, a gente diz Deus abençoe, Deus está abençoando, né? Muito bonito isso. Então, isso aí, se eu tivesse que voltar atrás, era uma das coisas que a senhora mudaria. Mudaria. Que eu acho Realmente, bonito, não né? fomos acostumados a pedir a Não, bênção. não É pedir a verdade. E a senhora, mudaria alguma coisa na criação desses meninos? Não, eu concordo também com a Marli que realmente, quando a gente cria os nossos filhos desde pequenininho, são os nossos exemplos. Uhum. A gente tem que dar os exemplos para os nossos filhos desde pequeno, daquilo que é certo, daquilo que é correto, né? Então, assim, nós somos como os espelhos para os nossos filhos. Eles nos verem as nossas atitudes, as maneiras como o pai e a mãe estão se comportando. Então, assim, a parte espiritual ela é muito importante na vida de um ser humano. Para essa criança, ela crescer calma, uma criança tranquila, uma criança que sabe pedir perdão, que sabe pedir desculpa, que reconhece quando faz as coisas erradas. E quanto a isso que a Marli falou, bença pai, bença mãe,
quando muito sai, bonito. quando vai dormir, isso é lindo. É. Porque isso é um costume antigo e que está se perdendo Verdade. ao curso da modernidade, né? Com o passar dos anos, hoje você não vê mais isso. Então, toda vez que você pede a bênção, os pais geralmente dizem, Deus te abençoe. Então, é no nome de Deus, do nosso Pai maior, que a gente entrega nossos filhos. Com certeza. Então, assim, isso é muito importante, realmente. E que a modernidade está roubando. E que hoje, assim, eu vejo o pai e a mãe que quiser, minha opinião, meu conselho, que for colocar seus filhos no mundo, nesse mundo que está aí, que a gente acha assim que tem coisas muito boas, sim. A modernidade trouxe coisas boas, mas ela também trouxe muita violência, muitas coisas erradas, muitos costumes errados, a qual eu acho que o mundo está ficando polarizado mais de coisas ruins. Tem que ter cuidado, então, a gente, né? assim, então, se você puder levar os seus filhos pequenininhos para a igreja, dar o exemplo em casa de oração, da leitura da Bíblia, falar do amor de Jesus, falar da salvação, eu acredito que é uma semente que está sendo semeada no coração do seu filho. Hoje, lá na nossa igreja, o padre, sempre ele incentiva que as mães levem os filhos, apesar de que as crianças correm, brincam, tiram até a atenção das pessoas que estão lá, né? Mas ele disse, não, levam mães. Mães, levam os seus filhos, porque não tem problema se eles gritarem, se eles chorarem, se eles correrem. Para se acostumar Para ir com se a Bíblia. acostumando, e pegando coisas, e aprendendo, né? Isso Sim. É muito bonito isso. E pela experiência de vocês, ser mãe mais nova ou ser mãe mais velha faz diferença? Para mim não teve diferença. É porque eu, desde 15 anos, já era bem adulta. Já sabia, já cuidava da casa, já cuidava dos meus irmãos, porque nós éramos 10 irmãos, né? E eu sou a terceira mais velha, né? Então, a mamãe botava a gente para olhar os irmãos, a gente era babá, né? Era a gente que cuidava deles. Então, para mim, eu sempre cuidei da casa, sempre ajudei minha mãe. Não tive muita, assim... Dificuldade, né? Eu não tive dificuldade. Graças Quando a eu Deus. casei com 20 anos, já sabia fazer tudo, já cuidava da casa, já sabia tudo, fazia tudo. Isso aí não é problema. Graças a Deus. E a senhora? Eu já tive uma certa dificuldade, porque como eu sou a terceira, nós somos 4 irmãos. Eu era a terceira, então o meu irmão mais novo não tinha tanta diferença. Então eu não fui assim muito de saber cuidar no início. Tu era mais nova? Não, eu era a terceira. Terceira. A terceira, é. Aí, então, assim, eu não tive, assim, muito... eu não sabia muito cuidar de uma criança, bebê. E eu me lembro, assim, que a minha mãe, que quando eu tive o meu filho, eu tinha 24 para 25 anos. Eu já não era, assim, aquela mãezinha tão novinha. Mas, porém, eu não tinha muito contato com crianças, assim, pequenas. Então, às vezes, eu não sabia muito cuidar. Certo. Mas, assim, quando eu viajei, que eu tive que viajar com meu filho pequeno para o barco, né, que a gente tinha aquele trabalho de regatão com o Jolimar, então, assim, o meu filho, a mamãe dizia bem assim para mim, toda vez que você for dar banho no Jolimar Filho, você coloca um pouquinho de magnésia. Magnésia na banheira, né? Magnésia na banheira, e eu colocava também aquela seiva de alfazema, né? Eram umas 3 ou 4 águas. Eu botava Umas no banho 3 ou deles. 4 águas. Primeiro eu passava o sabonetezinho. Era todo mas um já ritual estava- para dar um banho, mas né? já estava a magnésia lá dentro. E às vezes... Colônia de alfazema não colônia de faltava. alfazema, E e tem trocava cheiro de infância, água, né? Trocava a água e colocava uma água nova. Era assim, sabe? Era uma certa, assim, todo cuidado, né? Para cuidar. E também sobre a alimentação. Eu nunca fui, assim, muito de dar, porque o médico do meu filho era um médico antigo, que eu acho que ele nem não está mais vivo, mas eu acho que deve ter alguém da família dele. Era o Paulo Xerez, um médico Isso, muito Paulo antigo, Xerez. um pediatra muito, assim, Na época, né? assim, muito assim, que eu te Conhecido, digo, né? detalhista Uhum. na criação da criança. Então ele dizia, mãe, você nunca dê mingau para criança, ouviu?
como eu vivia um pouco no interior, então eu via as pessoas criando os filhos muito com mingau, com cremogema, com massa de arrozina e o maisena. E eu não, meu filho tomava o Pelargon, depois do Pelargon ele passou para tomar as vitaminadas. As vitaminadas e as sopas. Tanto é que quando eu chegava em Manaus, meu filho era um polaquinho, bem gordinho. E aí a minha mãe dizia bem assim, carinhosamente, a mamãe dizia assim, minha filha, porque na época, ó, o príncipe Charles também tinha casado e já estava com o neném dele. Então, meu filho, a mamãe dizia, opinião de vó, né, carinho de vó. Como ele era assim, o primeiro neto dela, ela dizia, minha filha, teu filho parece os filhos do príncipe Charles. Então, assim, porque eu tinha muito cuidado com ele, assim, não só sobre a alimentação, mas os cuidados da higiene dele, né? Com porque, certeza. assim, é muito bom você ter um hoje neném. ele é bem limpo mesmo, Com né? certeza. E eu acho que tem a ver essa magnésia, viu? Porque coisa de antigos. E quem é vó é mãe 2 vezes, né? O que vocês acham? Já estão esperando, né? Os netinhos. Jurimar, este ano doutor sai. Jurimar Doutor Cidades, Jurimar, estamos sendo cobrados. Esse ano ano. tem que sair esse netinho, por favor. E aí, o que vocês acham? Estão Eu ansiosas estou à para ser... espera da minha princesinha ou do meu príncipezinho Do que vai príncipe, nascer. Ouviu? Eu estou sonhando já em cuidar, em Por ajudar favor, minha um final de nora, semana na em sogra, ajudar um final meu de semana na minha filho, mãe. Preciso trabalhar, preciso dar plantão. Então, em ajudar. você tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Tá gravado. Né, Ana? Vamos estragar. Não quero estragar, Tem que não. vir logo 2, então E pra Ave nem Ana quero também, Maria. assim, passar pela autoridade, Gêmeos. pela Meu autoridade Deus. dos pais, né? Porque eu quero me colocar sempre no meu lugar de vó. Meu lugar de vó, meu lugar para ajudar, pra né? estragar. Mas assim, o que Pra dar um a chocolate mãe escondido. determinar, porque a mãe é médica, tá sabendo de todas as coisas que tem que ser. Porque hoje, a medicina também de criar uma criança, ela mudou, Mudou. né? Mudou. Hoje as crianças, elas estão assim, com uma alimentação, não usa sal, não usa açúcar. É verdade. Começa, quando vai introduzir os alimentos... De forma diferente, para né? a criança pegar no alimento, né? Pegar nos Isso. legumes. Então, assim, é uma outra criação que eu estou aprovando muitas das coisas Sim. dessa modernidade de como Mas os você cria. conselhos de vó sempre são importantes, né? Sim. Sempre vão ser importantes e sempre vão ser fundamentais, na verdade. A gente sabe que muita coisa mudou, como a senhora está falando, né? Em relação à criação das crianças. Mas vó é vó e sempre vai ser importante. É verdade. Com certeza. Estamos ansiosas, né, Ana? É, sim. Sim. Jurimar, filho. Então é E isso. até porque a gente já está passando da idade. Não, senhora, A gente- vocês estão na melhor idade. Olha que a gente não Gati- tem que correr atrás desses meninos, já não temos tanto Por gás i- para correr, Por, não. por isso que tem que malhar, por isso que tem que ter uma boa alimentação, Pra uma poder boa correr saúde atrás, mental para né? correr atrás dos netos, para estar em forma, porque vai ter que me ajudar, com certeza. Tá registrado, hein, gente? Tá registrado. Aí, Ana. Então é Verdade. isso, gente. Eu quero agradecer a minha mãe, a minha sogra por esse bate-papo, falando sobre mães, sobre maternidade, sobre os desafios, né, da maternidade na terceira idade. A gente não deixam de ser mães nunca, né? As preocupações mudam, mas jamais vão deixar de ser mães. E eu gostaria de agradecer vocês hoje. Vocês querem falar mais alguma coisinha para finalizar? Eu agradeço por estar aqui, dando essa pequena entrevista, né? Isso. E Compartilhando experiências. compartilhando e feliz de estar aqui com a minha filha, a doutora Tamires. Obrigada. Tô muito Prestigiando. agradecida, prestigiando. E a Eu senhora? também quero agradecer a Tamires, a qual eu admiro muito, minha nora, Obrigada. pela busca que ela sempre e sempre trazer sempre uma palavra para quem segue ela de conhecimento na área médica, na área da geriatria. E assim,
meu agradecimento. E o que eu tenho para dizer para as pessoas assim que seguem a minha nora, que tem mulheres ou senhores, que se cuide, né? Cuide da sua saúde, que é importante, né? Tem alguma atividade física que é necessária, né? E uma boa alimentação, evitar comidas que às vezes fazem mal, como excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura, né? Com certeza. Porque isso tudo traz grandes complicações para a gente, né? E assim, o meu muito obrigada, viu? Você sabe que eu sou sua fã. Obrigada. Eu acho que eu sou sua fã número 2, porque a A número 1 tá aqui. Número 1 é eu. Não pode ultrapassar. Então, em breve, a gente vai voltar com mais um bate-papo, com outros temas. Eu acho que esse foi uma coisa assim mais descontraída, para vocês me conhecerem, conhecerem a minha família também e compartilhar experiências. E já que a gente está finalizando, vamos finalizar hoje de forma coletiva. O que a gente precisa fazer? Curtir e comentar. Compartilhar com os amigos e com a família. Muito bem. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês mais uma vez e até a próxima.